exemplo que pode diminuir a superlotação nos hospitais da capital. Emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre, passa a classificar o atendimento pela gravidade da doença. Maior controle sobre a quantidade de produtos químicos jogada nos sinos. Serão instaladas nos sinos sondas que irão medir a qualidade e a vazão das águas do rio. Mesmo com a estiagem, safra de grãos deve bater recorde no estado. E mais, trabalhadores descontentes com um reajuste de R$ 5,00 no mínimo, mas... Reajuste maior no salário mínimo poderia gerar mais inflação. E ainda, lazer e cultura no litoral norte gaúcho. 17 de fevereiro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Pacientes que aguardam por atendimento na emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre, serão classificados conforme a gravidade da doença. Casos mais graves terão prioridade. O chamado Protocolo de Manchester é utilizado pelos principais hospitais da Europa, Estados Unidos e Canadá. O método de classificação representa uma mudança, principalmente para os pacientes com uma complexidade menor. A triagem, que era feita por um técnico em enfermagem, agora passa a ser realizada pelo próprio médico ou enfermeiro. Após um primeiro atendimento, a pessoa recebe uma pulseira com a cor que determina a gravidade da doença. A cor vermelha representa um risco imediato à vida e requer atendimento prioritário. Laranja, comprometimento com órgãos ou membros, que pode aguardar até 10 minutos. Já o amarelo significa que a condição pode ser agravada se não houver atendimento. Nesse caso, o paciente pode esperar até 1 hora. Já as cores verde e azul representam menor complexidade. O paciente pode aguardar de 2 a 4 horas para ser atendido. Com a classificação pela gravidade da doença, o Conceição pretende resolver o considerado pior problema das emergências de Porto Alegre. 60% dos pacientes poderiam ser atendidos nos postos de saúde. No momento que uma pessoa for classificada como verde ou azul, onde ela sabe que poderá esperar de 2 a 4 horas para ser atendida, essa pessoa automaticamente, se não for efetivamente uma emergência, ela provavelmente vai se dirigir a um posto de saúde. A mudança, que pretende desafogar a emergência do hospital, que atende atualmente 600 pessoas por dia, está dividindo a opinião dos pacientes. Maria Carvalho trouxe o pai para colocar uma sonda. Como ele já tem essa idade, depois a gente viu o agravamento, olha a hora que já é, né? Agora que está sendo atendido. Então, antes das 7 até as 9 para um paciente com essa complexidade. O agricultor Valdecir de Lima, classificado como paciente sem urgência, foi encaminhado para ser atendido em outro local. Eu cheguei ali dentro, só disseram que não podia atender aqui, né? E não era para ali, vocês não podiam fazer nada. Aí me encaminharam para esse outro lugar. Juliano Valchac, que recebeu a pulseira verde, concorda que casos mais graves sejam atendidos antes. Não, achei interessante, porque alguém que pode esperar mais dá lugar para quem está com mais emergência ser atendido. Funcionários da Fundação Rio Grandense de Gastroenterologia estão reunidos na sede do Sindiprev neste momento para discutir se continuarão paralisados. De 70% dos 500 funcionários da Fundação estão paralisados desde a meia-noite desta quinta-feira. O ato está sendo realizado para tentar evitar uma demissão em massa. São profissionais contratados em caráter de emergência através da Fundação para atuarem em 9 instituições do Estado. O Hospital Materno Infantil Getúlio Vargas, em Porto Alegre, é o local que abriga a maioria dos profissionais. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre já abriu 142 vagas, determinado de 120 dias para cobrir a saída dos funcionários. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje os 2 primeiros casos de dengue contraídos no Rio Grande do Sul. As vítimas são da mesma família, residentes de São Luís Gonzaga, na região das Missões. Um grupo de moradores do bairro Floresta protestou nesta tarde contra a falta de segurança na região. Desde a última semana, 2 pessoas foram assassinadas em supostas tentativas de assalto. O policiamento foi forçado para inibir novas ocorrências. As secretarias de Cultura e de Turismo do Estado vão atuar em conjunto. O acordo foi firmado hoje.
Pacto de Ação Conjunta e a instituição do Comitê de Transversalidade foram assinados pelos dois secretários. As pastas devem trabalhar em conjunto, já que a área de atuação é comum. Vai contribuir muito para o atrativo turístico e para o engrandecimento ainda mais da nossa cultura. A transversalidade entre as secretarias foi uma promessa de campanha de Tarso Genro. O convênio pretende estabelecer uma parceria entre as pastas, o que evita gastos desnecessários. O primeiro evento em conjunto deve ser a Semana Farroupilha de Piratini. Pretende congregar as forças locais e as outras dispersas pelo Estado para uma espécie de representação simbólica de alguns momentos importantes da Revolução Farroupilha. Estudantes realizaram uma manifestação em frente ao mercado público em Porto Alegre. O protesto foi contra o reajuste nas passagens de ônibus da capital, sancionado pelo prefeito José Fortunati neste mês. A passagem passou de R$ 2,45 para R$ 2,70. Os trabalhadores não ficaram satisfeitos com o reajuste de R$ 5,00 no salário mínimo. No início do ano, uma medida provisória elevou o benefício de R$ 510 para R$ 540. Ontem, a Câmara dos Deputados homologou a proposta do governo de fixar o vencimento em R$ 545. Dinheiro que não vai pagar nem o pão que Dona Elizabeth compra durante o mês. Ela é diretora do Sindicato Nacional dos Aposentados. Parou de trabalhar recebendo 5 salários há 14 anos. Hoje recebe o salário mínimo e voltou a trabalhar para poder sustentar a casa. E quando não tenho, peço ajuda à filha, ao genro, que tem um pouquinho mais que eu e vão me ajudar. O reajuste do salário mínimo foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. De R$ 540 passa para R$ 540. O Democratas chegou a propor R$ 560 e o PSOL R$ 600. Mas as duas emendas foram rejeitadas pela ampla base governista. A CUT defendeu o valor de R$ 560. Os trabalhadores aceitaram redução de jornada e salário na época da crise mundial há 2 anos. Agora seria a hora de receber o retorno. Não é condizente com a necessidade da valorização do trabalho, não é condizente com a necessidade de oxigenação e fortalecimento muito forte do mercado interno. O índice de reajuste foi definido por uma fórmula proposta no governo Lula. Ele leva em consideração a inflação nos últimos 2 anos e o crescimento da riqueza do país. Isso garantiu aumento real aos trabalhadores nos últimos anos. Como em 2009 o PIB não cresceu, o reajuste proposto em 2011 foi só o da inflação. Medida correta, na opinião do economista Augusto Pinho de Bem. Ele acredita que se o aumento fosse maior, faria crescer os já excessivos gastos públicos. Além disso, pressionaria a inflação, que já está acima da meta do governo. Nas condições atuais, de um aumento das expectativas inflacionárias um pouco persistente e vindo das condições de 8 anos de aumento real do salário mínimo, dava para dar uma apertadinha esse ano e não dar um aumento tão grande quanto as centrais sindicais reivindicavam. A seguir, Grupo Sinos vai monitorar quantidade de produtos químicos jogada no rio e ainda as notícias do verão direto de Atlântida Sul. O Hospital Porto Alegre recruta profissionais para contratação imediata. Interessados devem entregar currículo na Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre, no centro da capital, na próxima segunda-feira. E terminam amanhã as inscrições para novas turmas do curso de informática no Telecentro Comunitário de Sapucaia do Sul. Podem se inscrever moradores da cidade com mais de 15 anos. As inscrições ocorrem no Polo de Informática, no bairro Paraíso.